A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos dar início hoje a uma série de 3 estudos falando sobre os 3 pilares fundamentais da fé cristã. Existem muitas coisas que nós precisamos saber sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, mas existem 3 pilares que são fundamentais onde se repousa a fé cristã. E em cada vídeo nós vamos tratar sobre um desses pilares. Os 3 pilares fundamentais. Então, quais são? A justificação pela fé, o perdão dos pecados e a promessa de ressurreição. São 3 pontos fundamentais que nós precisamos compreender e não ter dúvidas sobre ele, para que nós possamos alicerçar a nossa fé sobre esses pilares fundamentais. Hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé. Vamos entender o conceito de justificação e como ela ocorre nas nossas vidas. Como a Bíblia nos ensina que nós somos justificados. E nós vamos iniciar aqui com 2 textos que dizem o seguinte. Primeiro, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, gravem essa palavra, todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O próximo versículo está também em Deuteronômio capítulo 28, e é o versículo 15. Diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos, novamente a palavra todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então nós temos aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus, ele dá toda a lei dele. Ele transmite ao povo toda a lei perfeita e justa dele. E nós temos primeiro uma promessa de que se nós obedecêssemos todos os preceitos da lei de Deus, nós seríamos abençoados. Mas em contrapartida, no versículo 15, nós temos Deus nos falando uma dura realidade, dura porém verdadeira, que se nós não andássemos em todos os seus estatutos, não cumpríssemos toda a sua lei, viria sobre nós algumas maldições. E aqui nós temos alguns pontos que nós precisamos observar. Deus estabeleceu uma lei perfeita. Deus é um ser perfeito e ele estabelece uma lei que é totalmente perfeita e totalmente justa. A lei de Deus, nosso segundo ponto, ela não foi estabelecida de acordo com a nossa capacidade. Deus não olhou para nós e pensou, bom, eu vou pedir isso, isso e isso, porque eles serão capazes de cumprir. Não. A lei de Deus, ela não leva em consideração a nossa capacidade de cumpri-la ou não. Deus, ele estabelece uma lei e ele traz uma lei perfeita. Independente das condições pessoais de cada pessoa, nós temos em cada país as leis. E essas leis não ficam levando em consideração aquilo que aquela pessoa, as características pessoais dela. Não, as leis são para serem aplicadas a todos. E assim também é com a lei de Deus. Deus estabelece a lei dele, com os mandamentos dele, baseado na plena e perfeita justiça. Nós temos um texto, também em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, diz assim: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então nós temos mais um texto bíblico que fala sobre a justiça de Deus. A justiça é um dos atributos de Deus. Ele é um ser perfeito e ele reúne nele todos os atributos da perfeição. E um desses atributos, uma dessas características de Deus, é a característica da justiça. O cumprimento da lei traria bênçãos, já o seu descumprimento traria maldições. Então, até agora, nós entendemos que Deus ele estabelece uma lei, ele nos transmite uma lei, e essa lei é perfeita. E Deus, dentro dessa própria lei, ele diz, olha, se vocês obedecerem a todos os mandamentos, a tudo que está na lei, vocês serão muito abençoados. Mas se vocês desobedecerem, virão sobre vocês maldições como decorrência dessa desobediência. Aqui nós temos mais 2 textos
que vão nos falar sobre a nossa condição diante da lei de Deus. Deus transmite uma lei e nós precisamos obedecê-la para recebermos as bênçãos. E se a desobedecermos, nós receberíamos as maldições. Qual é então a nossa condição? Como nós estamos diante de Deus? E a Bíblia nos traz resposta para isso. Primeiro texto ali, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Já o nosso primeiro texto, ele iguala toda a humanidade. O primeiro texto, ele não divide a humanidade entre obedientes e desobedientes. Não, ele diz que todos são desobedientes, todos são pecadores, todos, sem nenhuma exceção, transgridem a lei de Deus. E o próximo texto nosso está em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Paulo diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mais um texto que iguala toda a humanidade, que coloca todos na mesma condição, que nos afirma que não há ninguém na história da humanidade que tenha cumprido todos os mandamentos de Deus. E nós precisamos voltar para aquilo que nós falamos antes. Deveriam ser cumpridos todos os mandamentos. Isso significa que um único mandamento que não foi cumprido, uma única transgressão, um único pecado, já seria o suficiente para que as maldições fossem derramadas sobre nós como decorrência da desobediência. Primeiro ponto, todos transgrediram a lei de Deus. Nós falamos isso. Todos estão no mesmo barco. Não há nenhum justo, não há ninguém que não peque. Todos se tornaram inúteis e estão debaixo das maldições. Ninguém jamais foi capaz de cumprir toda a lei de Deus. Nenhum ser humano que já viveu, desde a criação até os dias de hoje, não houve ninguém que foi perfeito, que cumpriu todos os mandamentos de Deus sem transgredir nenhum deles. De acordo com a lei perfeita de Deus, todos mereciam as maldições decorrentes da desobediência. Se Deus é perfeito, se Deus estabelece uma lei perfeita, e se todos nós transgredimos a lei de Deus, o que Deus deveria trazer sobre nós não são as bênçãos, porque nós transgredimos as leis de Deus, mas as maldições. Se Deus, na sua lei perfeita, diz que os desobedientes receberiam castigo, punição pelas suas transgressões, se esse Deus é um ser perfeito e justo, pela sua perfeição, Deus deveria derramar sobre toda a humanidade a sua justiça, as maldições decorrentes da desobediência. Deus é justo e por isso precisava aplicar a punição prevista pela lei sobre todos. A lei iguala todos os homens. Qual é a finalidade da lei? Bom, Deus, se eu não sou capaz de cumprir a lei, por que o Senhor nos dá a lei? Só para provar para nós que nós somos incapazes? Exatamente. A lei, ela é um condutor, ela é um guia, ela pega nas nossas mãos e ela nos guia até Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a lei de Deus e percebemos a nossa incapacidade de cumpri-la, só nos resta uma alternativa: confiar em Jesus Cristo, como nós veremos posteriormente. Então a lei, ela é nada mais do que um condutor, um aiô, um guia, alguém que nos leva até Jesus Cristo. O objetivo da lei era mostrar, demonstrar para todos nós, de maneira clara, que nós somos incapazes de cumprir toda a justiça de Deus. Mais 3 textos para nós começarmos a entender e montar as peças do quebra-cabeça. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber,
a justiça que vem de Deus pela fé. Aqui nós começamos a entender o processo de justificação pela fé, que é o primeiro pilar que nós estamos estudando hoje. Diante da nossa incapacidade de cumprir a lei, o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, vem à Terra para cumprir toda a lei. Perceba que Deus, ele deu a lei justa e perfeita para que a humanidade cumprisse, mas ninguém jamais cumpriu. Então o que é que esse Deus faz? Ele mesmo vem à Terra cumprir a lei. Mas ele não vem à Terra como sendo o próprio Deus, como um espírito iluminado. Não, ele vem à Terra em carne. É por isso que o texto do Evangelho de João nos diz: o Verbo se fez carne, o próprio Deus se encarnou e veio à Terra. Jesus não veio à Terra como um espírito iluminado, veio como homem, em carne e osso, estando sujeito a todas as tentações que nós estamos. Então Jesus, no nosso segundo texto, nós vemos isso, que ele também foi tentado, ele também foi provado. E como homem, como pessoa que era, ele também sentiu as mesmas aflições que nós sentimos. Cristo em nada pecou, mas cumpriu integralmente a lei de Deus. Aí está o fundamento da justificação pela fé, da nossa justificação. Jesus vem à Terra, ele vive uma vida justa, perfeita. Ele cumpre integralmente todos os mandamentos de Deus. E sabe o que acontece quando nós cremos em Jesus? Sabe o que é a justificação pela fé? Imagine que aqui está o curso da nossa vida. Eu tenho aqui o curso da minha vida. E eu tenho vários tropeços, vários pecados, vários erros cometidos durante o curso da minha vida. Mas aqui, desse outro lado, eu tenho a vida de Jesus Cristo, uma vida perfeita. Ele cumpriu integralmente, 100% a justiça de Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos, depositamos a nossa fé nele, o que acontece aos olhos de Deus é que as obras de Cristo e a vida de Cristo são colocadas sobre a nossa vida. E agora, quando Deus lá do alto olha para baixo, quando Deus olha para mim e para você, ele não vê mais os nossos pecados e a nossa imperfeição, mas ele vê a vida perfeita que Jesus Cristo viveu. Esse é o milagre, essa é a boa notícia, isso é a justificação pela fé. É a vida perfeita de Cristo sendo entregue para cada um de nós, para que no último dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós possamos pegar não a nossa vida, não as nossas obras, não as nossas justiças, mas nós pegamos a vida de Deus e nós apresentamos ela, a vida de Jesus Cristo, apresentamos diante do Pai Celestial. Nisso nós somos justificados. E o apóstolo Paulo nos diz, olha, eu, porém, não quero ser achado como tendo justiça própria. Antes eu quero aquela que provém da fé em Jesus Cristo. Paulo queria nos dizer com isso, olha, eu também sou um pecador, eu também cometo erros. E se Deus for olhar para a minha vida, para a minha própria justiça, eu também receberei as maldições que estavam previstas. Mas Paulo diz, eu não quero ter justiça própria, mas eu quero aquela justiça que provém da fé em Jesus Cristo. Isso é justificação pela fé. Esse é um dos 3 pilares fundamentais da fé cristã. Nós precisamos entender que nós não somos salvos pelas obras, não são as nossas obras, as nossas boas ações que nos justificam diante de Deus, mas é a obra salvífica de Jesus Cristo, é a vida perfeita, o curso de vida perfeito que ele viveu. Se confiarmos na nossa própria justiça, jamais seremos aceitos por Deus. Precisamos depositar toda a nossa fé nas obras de Cristo para sermos justificados. Somente em Cristo somos salvos. Ninguém vai conseguir viver uma vida perfeita, ninguém terá uma vida perfeita para apresentar diante de Deus. É por isso que nós precisamos correr para Jesus e receber de graça a justiça dele, a vida perfeita e as obras dele. Somente em Cristo nós somos justificados. Nas obras de Cristo está toda a confiança de salvação. Se olharmos para nós mesmos, por um minuto que seja, nós desanimamos, porque reconheceremos que somos incapazes de cumprir toda a lei de Deus, de caminhar em perfeita santidade.
É por isso que nós precisamos colocar os nossos olhos e depositar toda a nossa fé, não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, o Verbo encarnado, fez por cada um de nós. Que você possa crer, que você possa não apenas entender, mas que você possa crer nisso e descansar nessa promessa de que você foi justificado diante de Deus pelas obras, pelos méritos, pela justiça, pela vida perfeita que Jesus Cristo viveu.